Suíço do Clube Ponta Lagoa. Oferecimento Clube do Pé Magazine. 2 lojas na Avenida e uma no Calçadão. Clube do Pé Magazine. Pela categoria principal, nesta segunda rodada, as equipes já apareceram de forma diferente e com muitas alternativas em campo. Pela categoria livre, jogaram Keia Almôndegas de vermelho e o Skyzer de branco. Foi uma surpresa para quem compareceu no clube nesse sábado, pois o Skyzer saiu com 2-0 fácil no placar e perdeu inúmeras chances de gol para definir a partida ainda na primeira etapa. Com um plantel numeroso, o time cervejeiro aos poucos foi modificando seu estilo de jogo e permitiu aos companheiros de Breá e Fernandinho uma reação inusitada, que levou o confronto a um empate ainda no primeiro tempo e uma virada sensacional na segunda etapa, com o placar sendo fechado em 4-3 para o Keia. Sobrou muita comemoração para os vermelhinhos e tristeza para os atletas do quadrado mágico, que experimentaram uma receita misturada de quibe e almôndega, desta vez com muita pimenta, e defesas mirabolantes do velhinho Ademir, e gols de Bruno Campos 2 vezes, Brea e Ribas. Para o Skyzer, Diego Baus 2 vezes e Alexandre fizeram os tentos. Ainda pela categoria livre, os Galos de branco jogaram contra o Cosmos de cinza. Os dois times haviam perdido na primeira rodada da competição. A garotada do Cosmos compareceu em peso com seus 2 técnicos de plantão para enfrentar um Galos motivado, agora com o seu craque Robert Japa em campo e com muita fome de gols. Ele simplesmente detonou a defesa adversária e marcou 5 golaços. Renan marcou os outros 3, que determinaram a vitória e a superioridade técnica indiscutível do campeão de 2014 por 8-0. A equipe azul e branco, a partir desse jogo, vai com certeza buscar uma reação decisiva no campeonato. E o técnico Manivela, por sua vez, já pensa em convocar Pelé para os jogos do Cosmos. Empório Red Mica de verde e Nick Shot de amarelo foi um outro jogo eletrizante da tarde, com jogadas sensacionais e diversas modificações. As equipes estavam sobrando com jogadores em campo. Resultado disso foi de muitas alternativas. Ambos os times reservaram as melhores surpresas para a segunda etapa, depois do empate justo em 1-1 no primeiro tempo. Melhor para o time do Chopinho, que teve o zagueiro Tuchinski e os atacantes Anderson Mica e Bruno, os destaques deste jogão de bola, que serviu para a equipe verde carimbar as faixas de campeão da Copa Ponta Lagoa de 2014. Bruno 2 vezes e Mica também 2 vezes fizeram os tentos da vitória e Paulo Wolverini, mesmo tendo recebido uma marcação implacável, fez o seu golzinho na partida. O Empório Red Mica lidera o campeonato livre com 2 vitórias em 2 jogos. Vamos às partidas da categoria Master. Você vê aí o Geraldo Turbinas de laranja e amarelo contra a Audi Clean de camisas azuis. Foi o jogo da abertura do Master com muitos lances eletrizantes de ambos os lados. E o resultado final só foi decidido pela equipe que esteve com os nervos no lugar, principalmente nos últimos minutos da partida. Depois de um 2-0 na primeira etapa, totalmente favorável ao Geraldo, pelas boas atuações e gols do André Firula e Bruno, os destaques da partida, o azulão de Cássio e Luciano decidiu que iria reagir. Fato que realmente aconteceu na segunda etapa, quando chegou ao 2-2, com gols de Luciano e Charles, o lateral artilheiro que foi comprado do Keia. Mas então deu um branco no time da Clínica, que sofreu outros 2 gols, um deles marcado pelo zagueirão Ricardo e outro pelo meio-campista Ricieri, ambos em contra-ataques rápidos. Fábio ainda fez mais um para o Audi, mas o placar de 4-3 não foi mais modificado nos instantes finais. Vitória do Geraldo Turbinas. Em outro jogo da categoria, o Keia Master de azul enfrentou o Almôndegas de vermelho. Foi considerado o jogo do lanchinho, onde aconteceu de tudo, pois as equipes que haviam se reunido para a categoria livre e vencido a partida, então se dividiram para fazer um jogo com lances interessantes e que revelaram bons retornos de craques aos gramados do Ponta Lagoa. O zagueiro Ronaldo Cavallo, que já vestiu a camisa do Santos, campeão master lagoano nos anos 90, passou o sebo nas canelas e estreou pelo Keia, e teve a difícil missão de desmontar as jogadas políticas de Edilson Fogaça, que fez uma grande partida discursiva com a camisa 10 do time do Breia. O resultado final, feito de viradas sucessivas, foi comemorado pelas 2 equipes após a partida. Gols: o matador veterano de sempre, Pilate, fez o seu. Bruno e Fernando marcaram os outros gols do Kibe, agora de uniforme novo e genérico do PSG. Matheus e Sandro Carrilho fizeram os gols dos Almôndegas. E tem mais categoria Master. O Skyzer Master de branco jogou contra a Getec Pro Smile de vermelho. Jogo marcado por muita discussão nos minutos iniciais, com gente levando cartão azul e indo mais cedo para o chuveiro. O time do Skyzer veio completo para o jogo da vingança contra uma equipe com poucos jogadores e que se postou em campo de maneira improvisada.
No mais, o restante do confronto teve boas jogadas de ambos os lados, com melhor sorte para os companheiros do guarda-valas improvisado, Naná, que estava com a macaca e defendeu simplesmente todas as jogadas que foram à sua direção. Do outro lado, um time com poucos jogadores aos poucos permitiu um placar elástico que nem de perto mostrou a boa vontade das duas equipes em campo. Marcelo Tanco 3 vezes, Diego Baus 2 e Carlos Horst, o Mano, filho do sempre lembrado Vassoura, que foi um grande desportista no Lagoa, fizeram os tentos do Kaiser, que venceu por 6-0. No último jogo da tarde, também pelo Master, o Jean, de azul, enfrentou o Caixa Azul. Foi o jogão da tarde, mas o técnico Big John mostrou que faz de tudo para vencer o confronto. Traz a água mágica, invade o campo para comemorar os gols da sua equipe e quando perde tempo, quase sempre dá uma arrumadinha no time. E o Caixa Azul sofreu com essa tática maluca da segunda etapa, depois de um 2-2 merecido no primeiro tempo. Seus jogadores, alguns cansados pelo clássico da categoria livre, não suportaram o ritmo imposto pelo azul argentino do Ponta Lagoa, e o placar arrasador foi construído com passadas largas e chutes certeiros de Rildo, com 2 golaços e a tradicional volta olímpica. O lateral Fernando fez os outros 2, Farinha e Marcelo completaram 6 para o Jean. O Caixa Azul teve os gols de Igor e Paulo Wolverini na primeira etapa e, apesar de ter tentado mudar o placar ou segurar pelo menos empate, esbarrou na boa postura defensiva do Jean e na cadência imposta pela equipe de Bian, que foi mais uma vez um dos destaques do jogo. O Jean Engenharia lidera o Campeonato Master do Ponta Lagoa. Semana que vem tem mais. Suíço do Clube Ponta Lagoa. Oferecimento Clube do Pé Magazine. 2 lojas na Avenida e uma no Calçadão. Clube do Pé Magazine.